Olá, galera, beleza? Nós vamos fazer aqui a resolução das provas, né, do PISM 2, o FJF 2020. Na verdade, da prova, né, do PISM 2 2020, a prova objetiva. A questão número 6. Okay? Vamos lá então, dar uma olhadinha nessa prova aqui, que foi do ano passado. O economista sul-coreano Han Jong-chang, professor de economia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, chamou a atenção para um importante processo econômico em andamento no Brasil, que teria sido agravado na última década. Segundo ele, a redução da indústria de transformação no Brasil decorria do problema de dependência de commodities primárias nas décadas anteriores e da redução do papel estatal nas políticas públicas voltadas para as indústrias que desenvolvem alta tecnologia. A qual processo o economista se refere? Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos importantes no texto, tá? Primeiramente, vamos observar que ele falou de indústria de transformação, né? A indústria de transformação, ela também é chamada de indústria de base, é aquela que pega a matéria-prima, transforma essa matéria-prima num produto que vai ser utilizado por uma outra indústria. Então essa é a indústria de transformação. Um exemplo, uma siderúrgica, ok? Vamos pegar um outro texto importante aqui, ó. Dependência de commodities. O que são commodities? Commodities são produtos primários, ele pode ser de origem agrícola, né, da agricultura, da pecuária, ou de origem extrativista, que tem grande importância no mercado internacional e é comercializado em bolsas de valores, tá certo? Então são commodities. Então observe que ele fala, né, que decorrer do problema da dependência de commodities. Uma commodity que o Brasil foi muito dependente, até praticamente a segunda metade do século XX, foi o café, ok? Outro ponto importante da redução do papel estatal. Papel estatal, papel do Estado, né? O Estado. Então observe que ele vincula aqui o Estado como um elemento importante para desenvolver políticas públicas, né? Que vão ajudar a desenvolver alta tecnologia. Vamos observar, por exemplo, as universidades e o centro de pesquisa, ou seja, o Estado poderia estar utilizando mais das universidades e do centro de pesquisas, né, que são órgãos financiados pelo Estado para desenvolver essa alta tecnologia, criando cursos, né, como ciência da computação, engenharia da computação, biomecânica, mecatrônica. E aí ele pergunta, a qual processo o economista se refere? Muito bem, se nós observarmos, né, nitidamente aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão envolvendo a redução da indústria de transformação. Então ele deixou bem claro, olha, houve uma redução da indústria de transformação e também houve uma redução, observe bem aqui, do papel do Estado na alta tecnologia. Então observe bem, por favor, que ele deixou bem claro, né, que houve uma redução tanto da indústria de transformação quanto também na geração, na criação de indústrias de alta tecnologia. Então lá. Letra A, desconcentração industrial. A desconcentração industrial é quando indústrias elas saem de um local e vai para um outro local, porque os fatores locacionais para a localidade onde ele está indo são melhores. Por exemplo, carga tributária mais baixa. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo. Eu vou para lá porque eu vou pagar menos impostos. Isso não vai onerar a minha empresa. Isso não vai fazer com que o meu lucro ele seja menor. Então, isso é desconcentração industrial. Em momento algum, ele disse isso aqui no texto, que uma indústria saiu de um local e foi para o outro. Tá bem? Vamos saltar a letra B. Na letra C ele fala descentralização econômica. Descentralização econômica seria, por exemplo, eu estar levando não somente indústrias, mas como empresas, né? Por exemplo, né, bancos, instituições financeiras, né, sedes de determinadas empresas para um outro local, que não é o caso que veio, né, a ser falado na questão. Outra coisa, acumulação primitiva. Essa acumulação primitiva, isso aqui é tipo do século XVI, quando o capitalismo estava começando a surgir, né, que existia uma relação de compra e exploração, ou seja, a metrópole ela vendia para a colônia, tá certo? Os produtos manufaturados e a colônia tinha que mandar para a metrópole, né, metais preciosos e matéria-prima.
Outra coisa, reversão da polarização, ou seja, vamos pegar o caso hoje, por exemplo, que existe o caso, né, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aí, no caso, vai haver uma reversão, os países subdesenvolvidos tornam-se desenvolvidos e os desenvolvidos subdesenvolvidos, que não é o caso aqui. Então, a letra que nós tínhamos deixado para trás é a letra B, né? Desindustrialização, ou seja, porque nós estamos perdendo indústrias, né? As indústrias estão sendo reduzidas. Então, a resposta é a letra B, ok? Vamos passar para uma outra questão aqui agora. Número 7, ele diz o seguinte: a noção de centro da cidade é difícil de ser entendida. Observe que agora é uma questão de urbanização. A primeira questão foi uma questão de atividade industrial. Mas ela é percebida pelo público com uma certa clareza. Na França, o centro evoca primeiramente uma imagem que é de algum modo a paisagem tipo da cidade, ou seja, o centro representa a cidade, com seu conteúdo ao mesmo tempo arquitetural, socioeconômico e cultural, ou seja, tudo praticamente ocorre no centro da cidade. Os autores citados, né, Bourdieu, Barreret, Cassomona, são, né, que eles falam assim, os autores citados refletem sobre as áreas centrais das cidades francesas. Sobre as características das áreas centrais das metrópoles brasileiras, a opção correta é: se nós observarmos nas regiões centrais das cidades brasileiras, o que nós temos ali? Uma grande concentração de atividades comerciais, né, e escritórios. Então ali é o núcleo da cidade, né, o elemento importante da cidade, tá bom? E o que acontece? Então isso acaba gerando ali uma especulação imobiliária, fazendo com que o solo ali, o loteamento naquela região, ele sofra uma grande valorização. Então, para compensar, por exemplo, o valor do lote urbano, que é muito alto, o que eles fazem? Eles compram esse lote urbano e começam a construir muitos prédios. Então, vamos lá. Uso semi-intensivo do solo. Não, o solo tem um intenso uso. Tá legal? Beleza? Aí ele colocou aqui, ó, a maior concentração das atividades econômicas do setor terciário, beleza, e área residencial. Não. As áreas residenciais são mais nas áreas periféricas, ok? De baixo status social. Na verdade, é o seguinte, né? É óbvio que na área residencial ali, ela perde um pouco o seu valor. Inclusive, algumas áreas são até abandonadas, né? Aí é aquele problema de questão de moradia, das constantes invasões, mas não vem ao caso aqui. Justa posição entre elementos da paisagem rural e urbana. Bom, não tem essa justa posição, né? No centro de São Paulo, por exemplo, não vai ficar vendo um monte de charrete e boi circulando no meio da rua. Foco de transportes intraurbanos, limitando o crescimento horizontal e localização de atividades econômicas do setor secundário. Bom, foco de transporte intraurbanos, por exemplo, das cidades, né, da região metropolitana, beleza, pode ser verdadeiro isso, né? Limitado crescimento horizontal, na verdade, porque na verdade há um grande crescimento vertical, né? E uma coisa que ele colocou aqui, localização de atividades econômicas do setor secundário. Não, são da atividade do setor terciário, tá bom? Então tá errada a letra C aí. Foco de transportes interregionais, ou seja, entre regiões. Não é verdade, pessoal. É mais entre cidades, tá certo? Da região metropolitana ou cidades vizinhas. Então, esse aqui não, tá beleza? Ele fala concentração de grandes equipamentos urbanos e maior presença de moradias. Não, maior presença de escritórios, bancos, então tá errado. Ampla escala vertical das construções, beleza, né? Tem esse processo de verticalização, com muitos prédios e edifícios. Uso intensivo do solo urbano, sim, né? Um solo muito, né, ocupado. E maior concentração diurna de pessoas, sim, porque a partir do momento que os escritórios, as lojas fecham, as pessoas vão para sua casa, aí fica aquele abandono, né, durante a noite. Então a resposta é a letra E, ok? Vamos passar para a próxima questão aqui agora. Questão 8, uma questão de população, ela trabalha com pirâmide populacional, tá legal? E ela mostra para nós a evolução da pirâmide etária de Minas Gerais de 1991 para 2010. Pirâmide populacional a gente sempre divide em 3 faixas etárias, né? 0 a 19 anos, que são jovens, de 20 até 59 anos, que são os adultos, acima de 60 anos são os idosos. Se nós observarmos aqui, tá? Olhem só o que aconteceu com a base dessa pirâmide. Ela reduziu, mostrando que a taxa de natalidade ela
diminuiu. E o ápice, ele ficou muito mais largo, né? Olha como era o ápice, ele ficou mais largo, e observe que a altura da pirâmide também ficou maior, mostrando que a população idosa aqui está aumentando, né? Devido ao aumento da expectativa de vida. Então, o que a gente está percebendo? Não só está aumentando a quantidade de idosos, mas houve um aumento também no tempo de vida desse idoso, ok? Então, observe que o Brasil era um país, Minas Gerais no caso, desculpa, era uma população jovem, está virando uma população adulta e no futuro vai ser uma população de idosos. Então, lá, as alterações na base, né, aqui a base fomos jovens, o topo são os idosos, tem como causa respectivamente. Vamos lá. A queda na natalidade, beleza, né, a natalidade caiu, tá bom? A manutenção da expectativa de vida, não, a expectativa de vida, pessoal, ela aumentou, né? Então, porque houve melhoria na qualidade de vida. O aumento da natalidade, não, a natalidade diminuiu. A queda na natalidade, sim, a natalidade teve uma redução. E o aumento da expectativa de vida, sim. Então, pronto, letra C. Inclusive, vamos lembrar bem, né, que a expectativa de vida é um indicador sociopopulacional utilizado pelo governo para poder fazer a reforma da Previdência. Vamos pegar a questão número 9. Essa questão número 9 no PISM ela foi anulada. Por quê? Porque não tinha nenhuma alternativa correta. E ele fala sobre fluxo migratório. Então, a primeira questão foi sobre atividade industrial, a segunda questão foi sobre a questão urbana, a terceira questão uma questão de população, e a quarta questão aqui de geografia, que seria a questão 9, movimentos migratórios. Então, ele dá um quadro para a gente aqui sobre os movimentos migratórios do mundo. Então, vamos lá. Os movimentos migratórios são mais intensos nos países com mais desigualdades regionais, isso mesmo, né? Naqueles onde poucas áreas muito ricas dividem espaço com outras muito pobres, então há disparidade, né, socioeconômica. Esse quadro é comumente encontrado em países subdesenvolvidos e industrializados, como é o caso do Brasil, que, dependendo do ponto de vista, são também chamados de países em desenvolvimento ou emergentes. Inclusive, o Brasil faz parte do BRICS, né, acrônico para designar as economias mais emergentes do mundo. Ocorrem também entre países que apresentam níveis de desenvolvimento muito díspares, né, muito desigual. Então, vamos lá. A partir das informações do texto acima, assinale a opção correta a respeito dos movimentos migratórios do mundo atual. Letra A. Na África, continente africano, as políticas de redistribuição de renda e as de amparo à população pobre têm reduzido a saída de pessoas para países de outros continentes, principalmente para a Europa. Não é verdade, né, gente? Essas políticas de redistribuição de renda, infelizmente, elas não são implementadas, né, com grande vontade política, tá legal? Infelizmente, a pobreza ela se faz remanescente na África desde o período colonial, não existe políticas públicas sociais para poder tirar essa desigualdade. E o que nós mais percebemos é o fluxo migratório intenso, né, de pessoas desesperadas atravessando o mar Mediterrâneo para tentar chegar à Europa Ocidental. Então está errada a letra A. B. Países cujas economias se baseiam no setor agropecuário caracterizam por reduzidos deslocamentos populacionais? Não, tem grande deslocamento populacional, porque há muita pobreza. O fenômeno descrito no texto não ocorre em países emergentes como o Brasil. Opa, ocorre em países como Brasil, Rússia e China, né? Principalmente Brasil. As disparidades entre o nível de desenvolvimento da América Latina e dos Estados Unidos da América provocou nas últimas décadas elevado êxodo dos trabalhadores latinos para esses países. O problema está aqui, ó, elevado. Teve êxodo, o que é êxodo? Saída, mas ele não foi tão elevado assim, né? Nos países da Europa Ocidental, há pouca migração devido à elevada concentração de riqueza. Na verdade, na Europa Ocidental não tem elevada concentração de riqueza. A concentração de riqueza ela é maior na Europa Oriental. Então, por isso que essa questão ela foi anulada, porque não apresentava uma alternativa correta. Questão número 10. Considere a sinopse do filme abaixo. Eu, Daniel Blake. Reino Unido, França, Bélgica, 2017, o diretor aqui, Ken Loach. Diagnosticado com um grave problema de coração, Daniel Blake David Jones, um viúvo de 59 anos, tem indicação médica para deixar de trabalhar. Mas quando tenta receber os benefícios do Estado, que lhe conceda uma forma de subsistência, vê-se enredado numa burocracia injusta e constrangedora.
Apesar do esforço em encontrar um modo de provar sua incapacidade, parece que ninguém está interessado em admiti-la. Durante uma espera numa repartição da Seguridade Social, conhece Kate Haley Scarves, uma mãe solteira de 2 crianças a precisar de ajuda urgente, que se mudou recentemente para Newcastle, Inglaterra. Daniel e Kate, 2 estranhos cujas voltas da vida os deixaram sem forma de sustento, vêm-se assim obrigados a aceitar a ajuda do banco alimentar. E é no meio do desespero que se tornam a única esperança um do outro. Vamos lá então. Com relação aos problemas tratados no filme, se apresentados na sinopse, a questão correta é, se observando que ele retrata aqui a situação social, né, de uma mulher, tá legal, que perde o seu emprego. Tá? Ela ficou desempregada e ela tem que procurar ajuda para poder se manter, tá bom? Então vamos lá. As diferenças regionais existentes no continente europeu, principalmente a nítida divisão entre os países do norte de clima temperado e economia forte, e os do sul de clima mediterrâneo pobres e ainda com forte crescimento populacional. Bom, se nós observarmos muito bem, né, nessa questão aqui, ele não disse no texto para nós que, né, isso aqui era uma situação de algum país, como por exemplo Portugal, e com relação à Inglaterra. Se você observar bem o texto, ele deixa bem claro para você que o negócio circula aqui entre o Reino Unido, França e Bélgica. Em momento algum ele falou dos países do sul, como no caso Portugal, e também podíamos citar aqui Espanha, poderíamos citar aqui também a própria Itália, né? Podemos citar aqui também a Grécia, tá bem? Então não é letra A. Letra B, a crise do bem-estar social. A política do bem-estar social, chamada Welfare State, foi implantada na Europa, tá certo? Principalmente na Europa Ocidental, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Era uma política extremamente assistencialista, tá certo? Uma política extremamente assistencialista. Bom, e o que nós percebemos, né, pessoal? Os governos, a partir da década de 1970, 1980, na Europa, começaram a surgir muitos governos neoliberais. Esses governos neoliberais, eles começaram a reduzir os investimentos sociais, tá legal? Porque, segundo eles, o Estado gastava mais com quem... Ele gastava praticamente quem não precisava, né? Como que gastava mais? Gastava com quem não precisava. Isso estava onerando o Estado. Isso gerou uma crise do estado do bem-estar social, vivenciada no continente europeu, principalmente na Europa Ocidental. A crítica à precarização dos serviços públicos na Europa, devido à redução dos investimentos públicos, né? E no mundo, perda de emprego e direitos sociais desencadeadas pela globalização. E a globalização ela promove intensas reformas trabalhistas, né? Tirando direitos dos trabalhadores. Então a resposta é a letra B.